Como trabalhar com editor de fotos? Vamos começar abrindo um projeto já existente. Vamos escolher a foto que será editada. Esta foto foi escolhida porque ela apresenta alguns problemas que devem ser resolvidos antes que seja feita a simulação da pintura. Isso vai fazer com que a imagem simulada no final tenha um aspecto bem mais profissional. Então nós vamos retirar esta placa e também essas sujeiras que estão na frente da casa. Para isso, vamos acessar o editor de fotos através da opção Editar Imagem. Esse é o editor de fotos. No lado esquerdo nós temos a barra de ferramentas, à direita nós temos a ferramenta miniatura e logo abaixo nós temos as ferramentas para efetuar a ampliação da foto para que eu tenha condições de fazer um trabalho mais preciso e também mais profissional. Vamos ampliar a foto aqui em 200% e vamos utilizar a ferramenta miniatura para nos deslocar até essa placa. No primeiro momento nós vamos retirar essa placa da frente da casa. Para isso nós vamos utilizar uma das ferramentas disponíveis na barra de ferramentas. Vamos começar utilizando a ferramenta Clonar Imagem Circular. A partir do momento que você clica nessa ferramenta, o cursor do mouse passa a ficar na forma circular. Se você girar o roller do mouse para frente, essa circunferência vai aumentar e para trás ela vai diminuir. Então você pode utilizar ela para definir qual é o tamanho da clonagem que você deve fazer. E como funciona essa clonagem? A partir do momento que você clicar com o botão direito do mouse, uma circunferência vermelha aparece no local do cursor. E uma circunferência cinza acaba sendo separada dessa circunferência vermelha. Então nós estamos com duas circunferências, uma vermelha e uma em cinza. Isso significa que quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse, tudo que está dentro da circunferência vermelha é clonada ou passa para dentro da circunferência cinza. Então dessa forma é transferida a imagem de uma circunferência para outra. Então para que haja uma maior precisão no momento da clonagem, é necessário que você posicione a circunferência vermelha o mais próximo possível da área que vai ser apagada. Como nós vamos apagar a placa, eu já posicionei o cursor do mouse próximo à placa para que sirva como clonagem para cima da placa. Então vamos clicar agora com o botão esquerdo do mouse e vamos segurar pressionado. Perceba que eu estou apagando a placa e estou mantendo o aspecto da casa enquanto eu estou fazendo essa exclusão. Ok? Se eu continuar clonando, vai continuar apagando. Soltei o cursor do mouse. Agora não acontece mais nada. Assim que eu pressionar novamente, eu começo de novamente a exclusão. Aqui eu cheguei num ponto que existe uma divisão na parede, entre a parede e a área. Se eu continuar clonando, como o que está dentro da circunferência vermelha passa para cinza, significa que a parede vai acabar sendo clonada para cima da área. Então perceba o que vai acontecer. Então para que isso não aconteça, nós vamos desfazer essa última ação e vamos reposicionar o cursor do mouse. Para isso, vamos clicar com o botão direito. Perceba que o círculo vermelho sumiu, então a clonagem foi interrompida. Vou reposicionar o cursor do mouse na linha que segue de baixo para cima, porque imagina-se que o que está atrás da placa é essa parte da área e da parede que está logo abaixo. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos posicionar a linha guia na vertical, porque nós vamos clonar de baixo para cima. Vamos clicar com o mouse nesse ponto e vamos movimentar para cima. Perceba que eu estou apagando agora e estou reconstruindo a parte da parede que estava debaixo da placa. Ou seja, estou trazendo a linha da parede de baixo para cima. Vou até o final. Perceba que se eu continuar, eu vou ultrapassar o limite superior da área. Não é isso que eu quero, então eu vou desfazer. E agora eu vou reposicionar novamente o cursor do mouse, porque agora a linha que está atrás da placa está na horizontal. Eu vou clicar com o botão direito do mouse
para parar a clonagem. Clico novamente com o botão direito do mouse sobre a linha horizontal. Reposiciono o mouse porque eu vou fazer a clonagem da direita para a esquerda. Clico com o botão esquerdo e agora sim eu faço a clonagem nesse sentido. Então aí está apagada a placa e está também reconstruída a parede. Agora vamos apagar o restante da placa. Para isso nós vamos fazer a clonagem agora da esquerda para a direita. Vou clicar com o botão direito, novamente o botão direito e botão esquerdo. Então perceba que eu estou apagando agora a placa e estou reconstruindo a parte que está atrás. Aqui também temos uma sombra. Vamos apagar essa também. E vamos enquadrar a imagem para vermos o resultado. Então perceba que a placa foi apagada e toda a parte que estava atrás da placa foi reconstruída. Temos mais algumas coisas para serem limpas da foto. Então para isso vamos utilizar outras ferramentas, só para você entender melhor como funciona. Vamos usar a ferramenta clonar de imagem retangular. Ela é similar à ferramenta clonar de imagem circular. A única diferença é o seu formato. Então, dependendo da ocasião, você pode utilizar o formato circular ou o formato retangular. As demais ferramentas são exatamente iguais a essas, somente há uma diferença na funcionalidade. Ou seja, quando eu clico com o botão direito do mouse, é feita a mesma linha guia, só que agora, quando eu clicar com o botão esquerdo, a clonagem não é feita de forma imediata. Ou seja, eu levo o mouse com o botão apertado, quando eu soltar, a clonagem é feita toda ao mesmo tempo. Então, dependendo do que eu quero fazer, principalmente clonagens em linhas retas, se torna interessante o uso dessa ferramenta elástica. Com relação à próxima ferramenta, também é elástica, seu formato é circular. E também podemos fazer o trabalho clicando, arrastando e soltando. Aqui temos mais uma sujeira. Vamos aproximar a imagem, porque ela tem uma sombra que passa por ela. Então nós vamos manter o traçado dessa sombra depois de ter apagado esse objeto. Isso dá uma noção de realismo para a imagem e torna mais difícil perceber que houve edição nesse ponto da foto. Dessa maneira, a foto já está limpa e pronta para a pintura. Vamos continuar conhecendo o editor de fotos. Ele ainda tem mais alguns recursos. Por exemplo, a ferramenta Efeitos. Uma vez clicada, ela me disponibiliza alguns efeitos, como brilho, contraste, saturação, escuridão e luminosidade. Vamos trabalhar a escuridão. Perceba que a foto ela vai sofrer alterações, ou seja, ela vai clarear e vai escurecer à medida que eu desloco esse ponteiro da barra deslizante. Então, dependendo da foto que você tenha, é possível que você ilumine o ambiente ou escureça, dependendo da necessidade. Acontece muitas vezes em ambientes internos que você tem que iluminar um pouco mais o ambiente para que a pintura atinja o melhor aspecto na hora da simulação. Assim que eu terminei, eu peço para que esse efeito seja aplicado à foto clicando na opção Aplicar. Eu também posso iluminar partes da foto. Para isso, basta que eu selecione a parte da foto que eu quero iluminar, clicando com o botão esquerdo do mouse na região que eu quero aplicar o efeito. Então eu vou aplicar um efeito de luminosidade nesta parte interna da área da casa. Então perceba que está sendo feito um traçado ao redor. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e aí está a seleção. Agora, quando eu aplicar, por exemplo, luminosidade, a luminosidade vai ser aplicada somente nesta parte da foto. Então isso é interessante quando a luminosidade necessária
só em alguns locais e não em toda a foto. Se eu deslocar essa seleção, perceba que essa luminosidade vai sendo transferida para o local aonde eu estiver deslocando. Vamos aumentar um pouquinho para perceber melhor. Aí está. Olha só. Vamos novamente posicionar na parte interna da casa. Vamos diminuir um pouco a luminosidade. E vamos aplicar. Então, dessa forma, eu apliquei um pouco mais de luz nessa parte interna. Isso facilita a minha visualização dos detalhes no momento da simulação da pintura. Um pouco mais acima, nós temos a ferramenta Seleção para Textura. Quando eu quiser que uma parte da foto seja replicada em diversos locais dela, eu posso utilizar essa ferramenta. Por exemplo, se eu quiser que esse galho da árvore seja replicado para essa outra região da foto, eu posso clicar com o botão direito do mouse e agora novamente com o botão esquerdo. Então perceba que eu estou passando o cursor do mouse e estou replicando. À medida que eu vou passando o mouse, eu estou clonando, como eu já fiz anteriormente com a placa e com as sujeiras. Se eu utilizar a ferramenta Seleção para Textura, eu posso selecionar apenas a parte da árvore que eu quero replicar. Ela foi transferida para essa área de textura. E agora, a partir do momento que eu clicar numa ferramenta de clonagem, eu não posso clicar com o botão direito do mouse. Apenas clico com o botão esquerdo e começo a passar o mouse. Isso está fazendo com que aquele pedacinho da árvore seja replicado diversas vezes onde estiver passando o cursor do mouse. Vamos desfazer. Outra opção importante do editor de fotos é a importação de imagens de fora. Vamos clicar no importar e vamos escolher aqui, por exemplo, grama. Vamos escolher um tipo de grama e vamos abrir. A nossa intenção agora é aplicar grama em toda essa parte da frente da casa, onde tem essa terra e essas sujeiras. Para isso, eu vou fazer como eu fiz com a ferramenta Seleção para Textura. Uma vez a imagem estando aqui dentro, eu clico com o botão esquerdo do mouse e começo a passar ele sobre o local da foto que eu quero essa grama. Perceba que eu estou passando o mouse e a grama está sendo replicada. Eu tenho que passar várias vezes, então eu não tenho muito progresso. O meu terreno é grande para passar a grama, então eu vou ter um certo trabalho. Para melhorar a distribuição dessa grama, eu posso aumentar a intensidade. Então isso significa que a minha ferramenta vai ser mais intensa no momento que eu passar. Então perceba que agora eu estou passando o mouse e a grama está vindo de uma forma mais intensa. Então eu não tenho que passar tantas vezes o cursor do mouse para que essa grama seja replicada sobre essa região. Além, claro, de eu também poder trabalhar o tamanho dessa ferramenta. Vamos passar aqui onde a gente quer a grama. Aqui, como eu quero um local pequeno, então eu vou reduzir bastante o cursor e vou aplicar nessa região também. Quando eu passo o cursor, como está com a intensidade alta, vai ficando uma linha muito forte traçada, então é um risco que vai ficando de emenda onde acaba a grama. Eu posso usar uma técnica de diminuição da intensidade para que essa linha não fique tão marcada. Então perceba que agora eu passo e a grama vai acabando numa intensidade quase nula. Você não tem aquela sensação de que há um risco delimitando a grama de onde ela começa e onde ela termina. Então dessa forma o aspecto da grama fica mais natural. Só para você perceber a diferença da intensidade, eu vou dar um clique aqui nessa parte, um clique apenas, você vai perceber a diferença. Cliquei uma vez, a intensidade com que ela foi aplicada foi menor do que se eu aumentar ela e clicar novamente. Então olha a diferença.
Por isso que eu utilizei essa intensidade para fazer a emenda de uma forma mais suavizada. Então aí está a casa sem a placa e também com uma grama aplicada onde havia somente terra. O aspecto já da obra já está bem melhor para quando eu for fazer a pintura. Outro recurso também que eu posso utilizar, por exemplo, é trabalhar com plantas, com qualquer outro tipo de objeto. Vamos colocar uma planta na frente dessa casa, só para você perceber que não é só grama que pode se fazer outros objetos também. Vamos novamente para a importação. Vamos localizar aqui a pasta planta. Vamos optar por uma planta. Pode ser essa. Dentro da área de textura existe uma ferramenta para mim deslocar o ponto de origem da clonagem. Perceba que existe um quadradinho com duas linhas cruzadas. Significa que se eu começar a clonagem nesse momento, eu vou começar pelo meio da árvore. Como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar no meio só para que você perceba a diferença. E vou começar a clonagem. Perceba que eu estou clonando a árvore a partir do meio. E também no cantinho está marcado replicar imagem, ou seja, ela vai ser feita várias vezes sobre a casa. Então não é isso que eu quero. Eu vou desfazer, vou desmarcar a opção replicar imagem, vou reposicionar o início da clonagem para a base da árvore, para o tronco, e agora sim eu vou começar a clonar ela a partir do tronco. Então aí está a árvore na frente da casa. Se eu quiser essa árvore num tamanho aumentado, então nós vamos desfazer e vamos usar a opção ajustes. Dos ajustes nós vamos utilizar a opção escala e vamos aumentar aí para 200% do tamanho original. Ok. Agora vamos novamente reposicionar o início da clonagem. Vamos colocar ela nessa posição. Perceba que agora eu estou trabalhando com a árvore no dobro do seu tamanho real. Dessa forma você pode regular aí o tamanho dos objetos de acordo com a imagem que você está trabalhando. Então, só para exemplificar, eu coloquei uma árvore na frente da casa. Como eu falei antes, poderia ser qualquer objeto. O nosso interesse aqui não é fazer a árvore, então vamos desfazer. E depois dessa edição pronta, nós vamos salvar e vamos sair. Então agora sim, a foto está pronta para ser pintada, já com a edição devidamente pronta.